Salve meus amigos jurássicos, tudo bem com vocês? Hoje eu farei o rebote do Crocantosaurus, então já deixa o seu like e se inscreva nesse canal. E avisando que esse será um dos últimos vídeos com essa voz de robô, e fiquem com o vídeo. Tema de hoje: Acrocantossauro, estudo e biologia do lagarto com longas espinhas. Classificação científica: reino: Animalia philo, chordata, clado: Dinosauria. Ordem: Sauristia. Subordem: Theropoda. Família: Carcharodontosauridae. Gênero: Acrocanthosaurus. Stovall, Langston, 1950. Espécie tipo Acrocanthosaurus atopensis Stovall, Langston, 1950. Sinônimos: Acracanthus langston vidix aplevsky, Cifele, e Langston, W.R., 1994. Nome Nudum: o Acrocantossauro, Acrocanthosaurus, nome que significa lagarto de grande espinha, é um gênero de um dinossauro terópode que existiu onde hoje é a América do Norte durante os períodos Octiano e Albiano do período Cretáceo Inferior, aproximadamente 125 a 100 milhões de anos atrás. Como a maioria dos gêneros de dinossauro, o Acrocanthosaurus possui apenas uma espécie, a atopensis. Os restos de seus fósseis se encontram principalmente nos estados de Oklahoma, Texas e Wyoming, Estados Unidos, apesar de dentes atribuídos a ele terem sido encontrados a grande distância ao leste, em Maryland. Acrocanthosaurus foi um predador bípede. Como o nome sugere, ele é bem conhecido pelas grandes espinhas em muitas de suas vértebras, que provavelmente apoiaram os músculos do animal ao longo do pescoço, costas e quadris. O Acrocanthosaurus foi um dos maiores terópodes, aproximando-se dos 11,5 metros de comprimento, 38 pés, e pesando até cerca de 6,2 toneladas. Duas grandes pegadas feitas por terópodes encontradas no Texas podem ser de Acrocanthosaurus, embora não tenha sido encontrada a ligação direta com restos ósseos. Recentes descobertas anunciaram muitos detalhes de sua anatomia, permitindo estudos focalizados em sua estrutura cerebral e nas funções de seus membros anteriores. Acrocanthosaurus foi o maior terópode de seu ecossistema e provavelmente um superpredador, que provavelmente caçava grandes saurópodes, ornitópodes e anquilossauros. Descrição: comparação entre um Acrocanthosaurus e um humano. O Acrocanthosaurus foi um dos maiores terópodes conhecidos a existir. O maior espécime conhecido, NCSM 14345, media aproximadamente 11,5 metros, 38 pés do focinho até a ponta da cauda, e pesava de 5,7 a 6,2 toneladas. Com um peso máximo de 7,25 toneladas. No ramo do possível para a espécie, somente o seu crânio tinha um comprimento de aproximadamente 1,3 metros, 4,3 pés. O crânio do Acrocanthosaurus, como o da maioria dos outros alossaurídeos, era longo, baixo e estreito. A abertura de redução de peso na frente da cavidade ocular, fenestra interorbital, era bem grande, com mais de 1/4 do comprimento do crânio e 2/3 de sua altura. A superfície exterior do maxila, parte superior do osso maxilar, e a superfície superior do osso nasal sobre o focinho não era tão áspera como as dos Giganotosaurus ou dos Carcharodontosaurus.
Pequenos e baixos cumes surgem a partir dos ossos nasais, correndo ao longo de cada lado do focinho a partir da narina até a parte de trás do olho, onde são continuados no osso lacrimal. Esta é uma característica de todos os alossaurídeos diferente dos alossauros. Eles não possuem uma crista proeminente no osso lacrimal na frente do olho. Os ossos lacrimais e postorbitais ficam unidos para formar uma sobrancelha grossa sobre o olho, como pode ser visto nos carcharodontosauros e nos não relacionados a belissaurídeos. Eles tinham 19 dentes, curvos e cerrados, alinhados de cada lado da mandíbula superior. Contudo, uma contagem dentária para a parte inferior ainda não foi publicada. Os dentes do Acrocanthosaurus eram mais largos do que aqueles do Carcharodontosauro e não tinha a textura enrugada que caracteriza os Carcharodontosauridos. A mandíbula era quadrada na ponta frontal, como nos Gigantosaurus, e rasa, enquanto no resto se tornava bem funda. Acrocanthosaurus e Gigantosaurus uma grossa elevação horizontal na superfície exterior do osso surangular, abaixo da articulação craniana. Diagrama do esqueleto do Acrocanthosaurus. Crânio fossilizado de Acrocanthosauro. A característica mais marcante do Acrocanthosaurus era sua fileira de altas espinhas murais, localizada nas suas vértebras do pescoço, costas, quadris e parte superior da cauda. Estas podiam ter até 2,5 vezes a altura das vértebras das quais se estenderam outros dinossauros. Também tinham espinhas estendidas nas costas, algumas muito maiores do que as do Acrocanthosaurus. Por exemplo, o não relacionado Spinosaurus tinha espinhas de quase 2 metros, 6,6 pés, de altura, aproximadamente 11 vezes mais alto do que as suas vértebras. As partes mais baixas da espinha tinham ligações com poderosos músculos, como aqueles dos bisões modernos, provavelmente formando um alto e grosso cume costas abaixo. A função das espinhas continua desconhecida, apesar de elas terem provavelmente sido envolvidas em comunicação, armazenagem de gordura, músculos e controle de temperatura. Todas as suas vértebras cervicais, pescoço e dorsais, costas, tinham depressões proeminentes dos lados, enquanto as vértebras caudais, cauda, tinham depressões menores. O que é mais similar aos Carcharodontosaurídeos do que ao Allosaurus. Com exceção de sua coluna vertebral, o Acrocanthosaurus tinha um esqueleto típico de um alosaurídeo. Ele era bípede, com uma cauda longa e pesada para contrabalancear sua cabeça e corpo, mantendo seu centro de gravidade em cima dos quadris. Seus membros anteriores eram relativamente mais curtos e robustos do que o de um Allosaurus. Apesar disso, possuíam estruturas similares. Cada pata tinha 3 dedos com garra. Diferentemente de muitos dinossauros menores, seu fêmur era mais longo do que sua tíbia e metatarsos, sugerindo que ele não era um corredor rápido. Não surpreendentemente, seus ossos das pernas traseiras eram proporcionalmente mais robustos do que os de seu parente Allosaurus. Seus pés tinham 4 dedos cada, apesar de, como é típico aos terópodes, o primeiro era muito menor do que os outros e não fazia contato com o chão. Classificação e sistematização. Diagrama craniano do NCSM 14345. O Acrocanthosaurus é classificado na superfamília Allosauroidea dentro da infraordem dos Tetanurae. Esta superfamília é caracterizada por pares de elevações nos ossos nasais e lacrimais no topo do focinho e por altas espinhas neurais nas vértebras cervicais. Entre outras características, ele foi originalmente colocado dentro da família Allosauridae com Allosaurus, um arranjo suportado por estudos feitos até os anos 2000. Contudo, a maioria dos estudos apontaram como membro da família Carcharodontosauridae. Na época da sua descoberta, o Acrocanthosaurus e a maioria dos outros grandes terópodes eram conhecidos apenas por restos fragmentados, levando a grande variabilidade de classificações para esse gênero. Ele foi colocado primeiramente por J. Williams Torrey Van Langston Jr.
como um Entrodomidae, um equivalente ao Allosauridae. Todavia, foi transferido para a família Megalosauridae por Alfred Sherwood Homer, em 1956 para outros autores. As suas longas espinhas vertebrais sugerem uma relação com os Spinosaurus. Esta interpretação do Acrocanthosaurus como um spinosaurido persistiu até a década de 1980, e foi repetida em livros semi-técnicos sobre dinossauros da época. Vértebras com altas espinhas de dinossauros do Cretáceo inferior, encontradas na Inglaterra, já foram consideradas muito similares àquelas do Crocanthosaurus, e em 1988, Gregory Sipo nomeou-os como uma segunda espécie do gênero, a Altispinax. Esses ossos foram originalmente associados ao Altispinax, um terópode inglês que era conhecido somente pelos seus dentes. Essa associação levou a pelo menos um autor propor que Altispinax fosse, por si só, um sinônimo de Acrocanthosaurus. Essas vértebras foram posteriormente assinaladas como pertencentes a um novo gênero, o Becklespinax, separado tanto do Acrocanthosaurus quanto do Altispinax. A maioria das análises cladísticas que incluem o Acrocanthosaurus o classificaram como um Cachalodontosaurídeo, normalmente em uma posição basal relativa ao Cachalodontosauros africano e o Giganotosaurus da América do Sul. Tem sido comumente considerado taxon irmão do igualmente basal Yorkshire, também encontrado no continente africano. O Neovenator, descoberto na Inglaterra, tem sido considerado um Cachalodontosaurídeo ainda mais basal, ou como um membro basal de um grupo irmão chamado Neovenatoridae. Isso sugere que a família se originou na Europa e então se dispersou nos continentes mais ao sul, enquanto se encontravam unidos no supercontinente Gondwana. Caso o Acrocanthosaurus fosse um Cachalodontosaurídeo, então a dispersão também teria ocorrido na América do Norte. Todos os Cachalodontosaurídeos viveram entre o começo e o meio do período Cretáceo. Cabeça restaurada. O cladograma a seguir, feito a partir de Nova ZHL 2013, mostra a colocação do Acrocanthosaurus dentro do Cachalodontosaurídeo. Gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva.